Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, eu carregava o peso do pecado. É noite de celebrar que nós recebemos de Jesus naquela cruz, sangue derramado por nós naquela cruz do Calvário. Aleluia. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando
já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Shalom, shalom, amado Senhor Jesus da igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, tem alguém nessa noite que quer contar um testemunho? O Senhor colocou uma palavra no seu coração e você quer compartilhar com a igreja? Tem alguém com esse desejo? Aleluia. Vamos ouvir a Juliana adorando Jesus. Glória a Deus. Ontem nós estivemos ali no café em agradecimento. Foi bênção o que o Senhor fez ali naquela manhã. Foi bênção porque o Senhor operou sinais e maravilhas ali. E com certeza nessa noite o Senhor vai operar também em nossos corações. Amém? Só os irmãos da paz do Senhor? Amém. Aleluia. Vamos estar louvando, né? Existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descer.
Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. E derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. O nosso Deus é assim, né? Quando Ele quer, Ele faz, irmãos. Não pare, não desista, né? Que nós temos que continuar, porque para servir a Deus não precisamos estar vendo, né? Nós só tem que acreditarmos no Senhor, porque a cada amanhecer, a cada novo dia, Ele nos fortalece, nos dá força. E por mais que a nossa promessa tenha demorado, né? Deus, Ele faz assim, Ele vai nos provando, vai passando o tempo, Ele vai nos amadurecendo, nos dando estrutura, porque Deus não dá nada de qualquer maneira nem para mim nem para você. Não adianta Deus te dar hoje algo que você não está preparado. Então Ele vai te provar, e quando você menos esperar, a sua bênção vai cair. Porque Ele, como o louvor diz, né? Deus, Ele é um Deus de obras completas. Nada vem para sua mão completa. E o que é seu é seu. Por um tempo você pode desacreditar, mas quando você se botar na posição que o Senhor quer e fazer aquilo que Ele quer realmente, quando menos esperar, tudo acontece. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho e a gente já vai estar falando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a gente já vai estar falando da palavra. Pode colocar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então vamos orar enquanto ela prepara o louvor. Não sei como você chegou aqui. Alguns, quando chegaram, a palavra inicial, a oração inicial já tinha sido feita. Então ore comigo agora, para que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha tirar toda dúvida, todo medo da nossa alma, da nossa vida agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja, Senhor, os teus filhos, Senhor. Nessa noite eu quero colocá-los diante do Senhor, Pai. Tu já sabia que nós estaríamos aqui nesse dia. O Senhor já tinha preparado, Senhor, este lugar, este ambiente, para que nós pudéssemos ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, o Senhor não reúne o seu povo em vão, ó Deus. Senhor, todas as vezes que o teu povo está na tua casa, Senhor, alguma coisa o Senhor quer fazer. Então, nesse momento, meu Pai, eu quero te pedir, prepara o nosso coração para ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor venha levar nossa mente cativa em obediência à tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, nessa noite com o nosso
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos revestir nessa noite com o teu poder. Meu Deus, envia anjos de fogo para que eles estejam apostos neste lugar guiando em favor das nossas vidas, em favor das nossas causas, Senhor. Em favor, Senhor, da nossa oração, que as nossas orações sejam atendidas nessa noite, meu Pai, e o seu nome seja glorificado no nome santo e poderoso de Jesus. Irmãos, se você souber, cante essa canção conosco, senão fiquem em espírito de oração, fiquem ligados com Deus, não deixe nada tirar a sua atenção. Glória a Jesus. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta um pouco pro milagre acontecer. Falta pouquinho. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o hino das muralhas que caem. Ouça o hino, ouça o som do mar que já se abre. Eu já posso contemplar. Ouça o grito de derrota do gigante. Já está por e você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Que se abrem, o grito de derrota dos gigantes. Sua conquista já está por fim, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Você é o Filho de Deus. Você é uma filha de Deus. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer, sim. Você pode ouvir palavras contrárias, palavras negativas, mas a palavra de Deus é quem direciona a tua vida, e ela pode dizer acerca de você. Aleluia. Me escutas quando clamo, sim, sim. E acalma o meu pensar. Me leva
és tudo para mim. Oh, assim o Senhor, diga isso. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Desculpas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, que tu és tudo que eu preciso, aleluia. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o teu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o teu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és tudo para mim, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, nós precisamos de ti. O Senhor nessa noite, meu Pai, venha restaurar, Senhor, o teu altar, venha restaurar a igreja, Senhor. A Deus que nessa noite, Senhor, venha Espírito contrário. Vai, Senhor, que ele venha essa igreja. Tira toda a frieza de dentro de nós, nos encha da tua poderosa presença. Em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe. Se você quiser uma Bíblia emprestada, tem Bíblia aqui na frente. No segundo livro de Samuel, primeiro a gente vai começar por esse capítulo e depois a gente vai falar sobre alguns outros textos. Mas eu quero que você leia comigo, compartilhe comigo desse momento. Se você não puder ler por algum momento, preste atenção, ouça aquilo que nós iremos falar nessa noite, amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Nós estaremos lendo alguns versículos
você fica com a sua Bíblia aberta, que nós iremos falar sobre outros capítulos e versículos também. A gente tem algum tempo ainda para falar? Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Glória a Deus. Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Versículo 2: e havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Só baixa o som. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, versículo 2: e havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. O chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu olhares para mim como um cão morto, tal como eu sou? Até aqui, irmãos, essa história fala de uma história de um homem que teve a sua vida transformada por causa de um acidente. Como assim por causa de um acidente? Mefibosete era filho de Jonatas. Se você conhece a história do rei Davi, você vai ver que Jonatas ele era amigo de Davi e filho do rei Saul. E Jonatas ele era tão amigo de Davi que teve uma vez que Saul queria matar Davi, e Jonatas foi lá e protegeu seu amigo, ou seja, enganou seu pai para que Davi fosse o que salvo. E aí naquele momento que ele ajuda Davi, ele diz assim: Davi, se um dia eu morrer, você me prometa que você vai proteger e guardar minha casa, minha família. Então Davi tinha um compromisso, uma aliança com Jonatas. E daí, aí o que acontece no meio dessa história toda? Jonatas morre, Saul morre, e esse menino que você ouviu falar dele, talvez pela primeira vez, Mefibosete, que era filho de Jonatas, tinha 5 anos quando isso tudo acontece. E aí a sua ama, que era a sua babá, sabendo que seu pai e seu avô tinham morrido naquela época, você sabe muito bem como é que funcionava. Quando o rei morria, toda a casa do rei era exterminada, não era assim? Na história a gente não vê isso? Quando o rei morria, todos os outros tinham que morrer também. Para quê? Para que ele no futuro não viesse querer tomar o reinado. E aquela babá, com medo disso acontecer, pega aquela criança com 5 anos. E na hora que ela está correndo com aquela criança, a criança cai, quebra o pé e ela se torna um coxo, com 5 anos de idade. Passa o tempo, Davi já está sentado como rei, Davi já está reinando, e ele se lembra, depois de 20 anos, que ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E aí ele fala assim: gente, eu preciso honrar aquilo que eu prometi. Eu preciso cumprir com a minha palavra, porque uma pessoa que ela é de Deus, ela não pode falar que vai fazer e não vai fazer. Uma pessoa que serve ao Senhor, ela tem que ter aquela palavra, sim, sim e não, não. E ele aqui tinha uma responsabilidade, irmão.
você fez. Pode até sofrer por causa da tua palavra, mas você tem que cumprir. Agora eu não quero mais, agora eu vou desistir. Não, com Deus não é assim não. Deus, ele tem uma aliança conosco. E quando ele diz que vai fazer algo na nossa vida, ele vai fazer. Quando ele nos chama para algo, ele cumpre aquilo para o qual ele nos chamou. E aqui Jonatas e Davi tinham essa aliança. Só que ninguém sabia onde estava esse menino. Davi não sabia se tinha sobrado alguém. Davi estava preocupado com os problemas que vieram sobre ele, porque para assumir aquela responsabilidade também vieram problemas, vieram consequências, vieram situações que ele não esperava passar, mas ele tinha que ainda assim cumprir o que ele falou. E aí ele se lembra, né? Passou 20 anos e se lembra. E tinha um cara na casa dele, servindo no palácio. Ziba estava lá. Mas o que me chama a atenção é essa parte aqui que a gente leu. Diz assim, versículo 3, a parte final. Depois que o rei pergunta para ele se ainda tinha alguém da casa de Saul, olha como é que ele fala. Ainda há um filho de Jonatas. Ele falou o nome dele aqui? Ele falou o nome do rapaz? Ele chamou ele de quê? Aleijado. Tipo assim, o que ele estava querendo dizer? Tem um lá, mas não presta para nada. Tem um lá, não serve para nada. Tem um lá que está inválido. Tem um lá que ninguém sabe quem é. Tem um lá que está só esperando a morte chegar. Tem um lá que agora é mendigo. Ele não chama o rapaz pelo nome. Ele chama pela condição que ele via que ele estava vivendo. E quantas vezes as pessoas olham para nós, aleluia, e nos chamam por aquilo que elas estão olhando que nós estamos vivendo. A coitada daquela menina, coitada daquele homem, coitada daquela mulher, aí vão dar qualidades que a gente não tem, né? Pobre, coitada, sem marido, né? Sem família, abandonada, deixado, inválido. Muitas vezes as pessoas falam isso de nós. Mas sabe o que importa? Não importa o que eles pensam acerca de nós. O que importa é o que Deus pensa acerca de nós. E aqui, quando ele chama ele de aleijado, ele está falando exatamente isso. Deixa ele para lá. O pai dele já morreu, o avô dele já morreu, não serve para nada. Está lá vivendo, comendo migalhas. Só que Davi não queria saber de qual era o estado dele. Davi sabia que tinha uma responsabilidade. E aqui, no versículo 5, ele diz: e mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Irmãos, Lodebar aqui, esse lugar, para muitos ele é conhecido como lugar do esquecimento. Lugar sem pasto, lugar sem expectativa. Irmãos, quantas pessoas olham para o jardim quando assim? Não é isso? Um lugar que, quando fala, nossa, como é que é a violência ali? Irmãos, é a primeira coisa que me perguntam quando eu falo que eu moro aqui. Pode ser a pessoa que for. Como é que foi? Aqui é tranquilo. É assim que eu respondo. Se eu estou aqui, a presença de Deus está aqui, irmão, enquanto você estiver, a presença de Deus vai permanecer. As pessoas podem dizer o que quiser. Você está presente, Jesus está presente com você. Então vai ter que ter paz. Agora, se chegar a hora da gente sair, aí eu não sei o que vai acontecer, né? Assim, quem conosco vai, eu seguro. E aí, meus irmãos, ele estava lá em Lodebar. Esse Maquir aqui era uma pessoa, era um homem bem sucedido, um homem influente, que tinha condições. Então, Mefibosete estava dentro da casa desse homem. E quando as pessoas ouviram falar que ele estava lá, imaginaram, está passando fome, está lá, não serve para nada. Só que aqui, meus irmãos, esse Lodebar era um lugar de proteção de Deus para Mefibosete. Como assim, pastor? Lugar de proteção de Deus para Mefibosete? Se você lembra do que nós falamos, ele era filho do rei, neto do rei, filho de Jonatas. Você imagina, se ele não tivesse, analisa comigo, tá? Quebrado o pé, tivesse dom, tá? Tivesse dom, foi para lá, com 5 anos foi dom para qualquer lugar que fosse. Você acha que ele não ia querer ficar abaixo do pai?
Não é assim? Eu acho. Olhando pelo prisma do que acontecia nesse período. Então, muitas das vezes, aquilo que parece que é uma coisa ruim para nós, é proteção de nós por algo que Ele quer fazer lá na frente. Então, Deus permitiu Ele quebrar o pé. Não era quebrar a força dele, não. Deus estava querendo mostrar para ele que tinha ainda a aliança com Jonatas. Então, para que Deus cumprisse a aliança que Davi tinha feito com Jonatas, era necessário que acontecesse isso com ele. Então, tem coisas que acontecem conosco que é necessário para que o propósito de Deus aconteça. Mas a gente não entende isso. E quando a gente vive um momento difícil, um momento de perda, um momento de aflição, um momento de enfermidade, a gente acha que Deus nos esqueceu, a gente acha que Deus nos abandonou, a gente acha que Deus não está vendo, só que não. Alguns de nós, se não tivéssemos passado pelo momento difícil que nós passamos, nós não estaríamos aqui nessa noite. Não estaríamos, irmãos. Você conhece a pastora Vanessa, eu conheço você, como está na igreja. Mas quem conhece como nós somos desde o nascimento é Deus. Então tem coisas difíceis que Ele permite. Deus está punindo. Não, Deus não está te punindo. Deus está te protegendo. Deus está te guardando. De quem? De você mesmo, do diabo, dos outros. Então Ele permite esses momentos difíceis. Então Mefibosete estava passando por isso, para que lá na frente Deus pudesse trazer a honra que ele precisava receber, mas da forma certa. Então, nosso momento, a Tayana até falou isso lá ontem, né? O nosso momento, ele não define aquilo que Deus tem para nós. Por que não? Porque o nosso momento é um processo que a gente precisa passar para nós conseguirmos vivenciar o propósito. E aí esse homem agora é chamado, vai até a presença do rei, e lá ele se sente um cão morto. É assim que ele se via, porque ninguém dava nada por ele, ele também não dava nada por ele. E muitas vezes nós nos sentimos assim, sem valor, sem dignidade, sem identidade. Sabe por quê? Por causa das coisas ruins que vivemos, a gente perdeu até a identidade que nós tínhamos. A gente se conformou com a vida que a gente está vivendo e se esqueceu de quem nós éramos quando Deus nos chamou. Ele era príncipe. Ele continuava sendo príncipe, mesmo não estando no lugar de honra que ele precisava estar. O título dele não foi tirado. E você é quem Deus chamou para ser, sim. É a filha dele, é o filho dele. E aquilo que ele tem reservado para você, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar. Glória a Deus. E aqui nesse momento, o rei chama ele, a presença dele, e restitui, meus irmãos, tudo que era do avô e tudo que era do pai. As terras, os bens, os servos. Quando a honra de Deus chega para nós, ela vem completa. Completa. Nosso Deus, Ele não é um Deus que faz nada pela metade. O nosso Deus, Ele não fala para você assim, filha, eu vou te honrar, e chega amanhã e se esquece, ou então volta atrás. Não, Ele é fiel. E quando o rei chama ele, Deus, Ele restitui toda a terra, lá no versículo 5. Não, versículo 7. Versículo 7. Restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Ele recebe restituição, ele recebe a identidade restaurada. A identidade restaurada, e ele começa a comer na mesa do rei. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando você está sentado à mesa, você consegue ver o pé da outra pessoa? Quando você está sentado, vamos imaginar você na sua casa, lá, né, no jantar de família, né, no almoço, seja lá o que for, todos sentados à mesa. Você consegue ver o pé do outro? Quando ele se assenta na mesa, aleluia! Não é que Deus se encobre, não. Deus não permite que as vergonhas que Ele tem apareçam. Quando você se assenta na mesa, e aí a gente vai passar para um nível espiritual, a mesa da ceia, você está sentado na mesa com o rei. E quando você participa dessa mesa aqui, toda a vergonha que você tinha, ela não é mais vista, porque a honra de Deus
podia estar inconformado com a situação que ele estava vivendo. Ele podia não querer mais viver no lugar onde ele estava vivendo. De repente ele se questionava: poxa, eu sou filho do rei, eu não precisava estar vivendo aqui, eu não precisava ter passado pelo que eu passei, eu não precisava estar enfrentando essa luta que eu estou enfrentando. Só que, como eu falei, existem coisas que é Deus nos guardando e nos protegendo. Então, se você está passando por isso, eu te dou um conselho hoje: não murmure, não reclame. Pergunte para Deus: Senhor, qual é o teu propósito nisso que eu estou vivendo? Aonde é que o Senhor vai me levar diante dessa situação que o Senhor está me apresentando? E quando Deus chama a pessoa pelo nome, meus irmãos, quando Deus ele te chama pelo teu nome, aleluia, todo o desespero que nós temos, ele é transformado em direção. Se você está desesperada, se você está desesperado, o Senhor nessa noite ele quer te chamar pelo teu nome. Aleluia! Não por aquilo que você acha que você é, não por aquilo que as pessoas dizem que você é. Quando Deus ele te chama pelo teu nome, o medo ele se cala e dá lugar ao quê? A fé. Oh, aleluia! Quando Deus te chama pelo teu nome, o lugar do esquecimento vai embora e começa o lugar do propósito. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, e Ele tem isso para você. Se você tiver aí com a sua Bíblia ainda lá em Salmos 113, você abre comigo, 113, versículo 7, a gente tem uma palavra de Deus para nós. Salmos 113, versículo 7 e 8, diz assim: que do pó levanta ao pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ou seja, não importa de onde você veio, não importa quem eram os seus pais, não importa o estudo que você tem, não importa o conhecimento que você tem, o que importa é que quando ele pega e levanta e te faz assentar entre os conhecedores, entre os que têm, entre os que sabem, porque Ele é o Deus da tua vida. Ele é o Deus da tua vida. E muitas vezes a gente se menospreza por aquilo que a gente viveu, pela dor que a gente enfrentou. Muitas vezes a gente se coloca menor do que os outros, não porque a gente quer ser humilde, mas por vergonha da vida que a gente vive. E Deus está mostrando para você que o melhor não é o início das coisas, mas o fim delas. Então não importa como foi até aqui, o que importa é como vai ser daqui para frente. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, você vê Deus restaurando a vida de um homem que tinha uma aliança, a vida de um homem que Deus tinha um propósito. Mas quando a gente vai lá no livro de Atos, capítulo 10, a gente vai ler alguns versículos. É uma história diferente, mas que tem o mesmo sentido. Por que o mesmo sentido? A gente vai falar de um homem que não era conhecido, de um homem que para muitos naquele período ele não era ninguém, ele não podia sentar-se na mesma mesa com aqueles varões, com os homens de Deus. Por quê? Porque ele era gentil. Atos capítulo 10. Você achou? Amém. Vamos ler juntos. Diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. Este está com o servo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Versículo 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora
cesto. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Irmãos, a gente está falando da história de um homem que naquele período ele não podia se assentar junto aos judeus. Por quê? Porque ele não fazia parte desse povo. Só que Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus queria realizar algo através da vida dele. E aí, quando Deus dá uma visão para ele, Deus chama ele, Deus diz para ele: ó, vai até o lugar onde meu filho Pedro vai estar. Mas ele sabia que seria difícil chegar lá. Ele sabia que não seria aceito quando chegasse lá. Ele sabia a opinião das pessoas acerca dele. Só que quando Deus quer, irmãos, não importa a opinião das pessoas. Quando Deus quer, não importa o que as pessoas acham. E isso aqui você está vendo no texto. E no dia seguinte, indo eles, aqueles homens que ele mandou ir até lá, Pedro estava aqui, no terraço orando. Lá no versículo 9, você lê isso. E ele teve fome. E quando ele tem essa fome, o próprio Deus faz um arrebatamento de sentidos com ele. Como assim um arrebatamento de sentidos? Não era um corpo físico, não. Ele saiu de si por um momento e se encontrou com Deus por sentido. Ou seja, ele teve uma visão, ele teve uma revelação. Deus quis mostrar algo para ele que ele nunca tinha visto. E Deus mostra para ele um lençol com esses animais que você leu aqui. Quando você vai no Antigo Testamento, você vai ver que tinham alguns alimentos que eram proibidos de serem comidos pelos judeus. E isso é até os dias de hoje. Até os dias de hoje, se você for lá ou for se comunicar com algum judeu, você vai ver que tem algumas coisas que não podem ser comidas. Como o que, por exemplo? Carne de porco, camarão. Sabe disso, né? Camarão a gente não come também, não. A gente come aqui, né? Tem gente que não come carne de porco, mas come camarão, não é isso? Eles não comem. Mas tem o seu sentido, tá? Então Deus está dizendo para Pedro assim: Pedro, como você pode dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? Como você pode negar a ordem que eu estou dando para você, se sou eu o dono de todas as coisas? E Pedro entende, obedece. Naquele momento, ele consegue se encontrar com aqueles homens, e aqueles homens têm a oportunidade de conhecer Jesus. Eles têm a oportunidade de participar dessa mesa, que era a mesa com o Senhor. Eu não sei como você chegou hoje. Talvez você vai dizer assim para mim: pastora, eu não me sinto capaz, eu não me sinto apta, eu não me sinto merecedora. Talvez alguém diz para você que você não merece estar na igreja, que você não merece quem você era, não vale a pena, não valia a pena quem você era. Como é que você pode agora estar na igreja? Como é que você pode fazer parte desse corpo? Como é que você pode agora dizer que você é crente, se você foi assim, se você fez assado? Quando Jesus nos chama, todo o nosso passado fica no mar do esquecimento. E era isso que Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu chamei, eu purifiquei, e aquilo que eu faço nem é um homem para desfazer. Eu não sei como você está nessa noite. Muitos de nós, às vezes, estamos na igreja, mas estamos vivendo situações tão complicadas que a gente se acha indigno de fazer parte desse corpo. Só que quando Cristo morre na cruz do Calvário por nós, Ele nos dá a garantia, Ele nos dá a liberdade, Ele nos dá a oportunidade de nos assentarmos com Ele e sermos regenerados, de nos assentarmos com Ele e sermos restaurados, de nos assentarmos com Ele e sermos restituídos, ou seja, a imagem e semelhança que Deus nos criou. Tudo que o diabo quer é tirar isso de nós. Tudo que o diabo tenta é dizer para nós que nós não merecemos. Mas nessa noite, através dessa palavra, Deus
financeiros, familiares, de trabalho, mentais, psicológicos. E muitas das vezes isso tudo quer tirar essa oportunidade que nós temos de ser com Cristo. Os seus problemas não podem tirar a oportunidade de você ser sentado à mesa. A sua vida, o estado que ela está, não pode tirar a oportunidade de você participar da mesa. Por quê? Porque Ele já te purificou, Ele já te selou, Ele já te limpou. Talvez você chegou aqui chateado, talvez você chegou aqui magoado, talvez você chegou aqui querendo quebrar tudo lá na tua casa, talvez você chegou aqui querendo abandonar tudo. E Deus está dizendo para você: não abandone, seja fiel, permaneça esperando, permaneça aguardando o momento certo, porque o momento certo vai chegar. Esse momento certo vai chegar, e não vai ser só aqui. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Tudo que Ele quer de nós é intimidade. Tudo que Ele quer conosco é relacionamento. A partir do momento que aquele homem entendeu que ele precisava se achegar, que ele precisava estar no lugar que tinha sido preparado por Deus para ele estar, ele pôde participar da mesa. Ele pôde se assentar na mesa. E o Senhor hoje te convida a sentar e participar dessa mesa. Porque o que é que tem na mesa? Tem pão. O que é que tem na mesa? Tem suco. O que é que tem na mesa? Tem fartura. O que é que tem na mesa? Tem cura para a tua alma. O que é que tem na mesa? Tem restauração para a tua vida. Tem restauração para o teu nome. Tem restauração para a tua identidade. Tem restauração para o teu corpo físico. Tem restauração para a tua casa. Pode colocar a tua mesa cura, porque a mesa com Cristo ela cura. Ela cura a tua mente, ela cura a tua alma, ela tira os problemas que você... Parece que os problemas eles vão te sufocar, parece que os problemas vão te consumir, parece que tudo vai acabar do jeito que está. E eu costumo dizer que o nosso Deus, quando tudo parece que está afindando, acabando, Ele chega. Ele chega. Sabe por quê? Que Ele permite chegar até a condição onde parece que é o final, para você depender totalmente dele. Porque enquanto você achar que você pode resolver, enquanto você achar que você é capaz de alguma coisa, Ele vai deixar você fazer. Mas quando você entregar tudo nas mãos dele, deixar Ele fazer por você, e deixar Ele agir por você, essa mesa vai trazer restauração para você. Feche os seus olhos, por favor. E comece a fazer a sua oração agora. De repente você fala assim: poxa, pastora, você fala algumas coisas sempre. Porque você ainda não entendeu que Deus ele entrou na tua guerra, não foi para perder. Que Deus ele entrou na tua casa, não foi para perder. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Você carrega o nome de Cristo. Você carrega o nome dessa família. Você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. A herança para você é guardada com Ele. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura.
Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor os alimentos dessa mesa, Pai. Nós temos o pão que representa o teu corpo. Nós temos o suco que representa o teu sangue. Senhor, que esses alimentos, por si só, eles não fazem nada. Eles não conseguem nem saciar a fome de uma pessoa, nem a sede, Pai. Mas quando nós fazemos parte dessa mesa, Senhor, essa mesa traz aquilo que nós precisamos para saciar a nossa alma, para saciar o nosso espírito, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que esses alimentos nessa noite, eles venham trazer sobre nós, Senhor, a cura que nós precisamos, Senhor, a restauração que nós precisamos, Senhor, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, meu Deus. Prepara o nosso coração para nós participarmos desse momento, Senhor. Não deixe que nada, Senhor, nos tire essa oportunidade. Não deixe que nada, Senhor, nesse momento tire, Senhor, essa comunhão que nós precisamos ter com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu quero te fazer um convite agora para participar desse momento da ceia, do pão e do suco de uva. O pão representa o corpo de Jesus, que foi moído, pisado, por amor de vocês, por amor de nós. O suco representa o sangue de Jesus, que foi todo derramado na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida e vida no Senhor. Vamos participar? Você pode pegar do pão e pode pegar do cálice. Pastora, mas eu não sou daqui. Se você serve Jesus, pode os dois. Se você ama Jesus, se você tem uma vida com Deus, se você tem uma vida onde você já aceitou Jesus como Senhor da tua vida, se você já passou pelas águas, já teve um momento de entrega, pode participar conosco. Eu só vou pedir para que todos aguardem, para que nós participemos juntos. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Alguém que não pegou? Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, e chegou o corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você vai pegar o seu pão agora e você vai participar do corpo de Jesus, que foi pisado, que foi moído, que foi sacrificado por amor a você, por amor a mim. Pode comer todos do pão. Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou. Jesus me salvou. Oh, Jesus, vai limpando agora, Senhor. Vai nos lavando agora, Senhor. Vai nos restaurando agora, meu Pai. Nós precisamos, Senhor. Senhor, tira tudo que impede de nós servirmos ao Senhor em espírito e verdade. Senhor, tira de nós toda marca, todo machucado, Senhor, do mundo. Tira de nós, Senhor, todo sentimento que não te agrada nessa noite, para que nós possamos estar inteiros na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pegue o seu cálice agora. Esse cálice aqui representa todo o sangue de Jesus. A Bíblia diz que quando ele estava no Calvário, todo o sangue dele foi derramado, ao ponto de a própria alma do corpo sair. Você imagina como foi difícil? Você imagina como foi amargo, como foi duro, como foi triste? Mas ele fez por amor a nós, para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade. Então você toma o teu cálice agora, participe dele todos. Este é o meu sangue que foi derramado por vós. Oh, aleluias! Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que
decantar a base. Então cura a tua igreja, fortalece, Senhor. Deus, como a palavra foi pregada hoje, Senhor. Ah, Deus, o Senhor olhou para mim e você, Senhor. Muitas das vezes as pessoas olham para a gente e dizem, esse, essa. Mas em tudo o Senhor tem um propósito. Às vezes a gente se sente esquecido, Deus. E o inimigo quer que a gente ache que o tempo da espera é tempo de esquecimento. Aleluia. Mas nessa noite, Espírito Santo, traga a memória dos teus filhos. Que a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, mas no céu é cantar a massa. E o tempo, Senhor, de celebrar. Porque há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Eu não sei qual é o tempo que a igreja está, mas nessa noite não deixa o diabo confundir a tua igreja, Senhor. Que eles venham permanecer, Deus. Eu não sei quando vai acontecer e como vai acontecer, mas que a gente venha permanecer e que tua presença venha ser real em nossa vida. Deus, restaura, traz a visão, Deus. Qual é a visão? Salvação. Jesus está voltando. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa: não desista. Porque, Dayana, Jesus está voltando. Reacende a chama. Peço ao Senhor que nessa noite Ele venha reacender a chama no nosso coração para que a gente possa voltar a orar. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui, Senhor, com essa palavra e que ela, Senhor, ecoe, que ela dê fruto em nós e que essa semana, Deus, seja uma semana de cura, seja uma semana de renovo, de libertação, de transformação e que nós venhamos guardar a tua palavra e esperar o teu tempo. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada por tua presença, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Eu sou da igreja da paz do Senhor, amém? É o momento de estarmos passando pela oferta, dízimo. Você que nessa noite preparou o teu melhor da entrega. Eu quero deixar um versículo que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse é o momento de você estar entregando com alegria. Não importa, de repente você pode olhar e dizer: ah, mas hoje eu não tenho, ah, é tão pouco. Não importa, faça com alegria, porque a palavra vem dizendo que Deus, Ele reconhece esse momento. Dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo, daquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. O dinheiro não é uma coisa má, é neutra, ou seja, com ele podemos fazer as coisas boas ou má. E se nós amamos o dinheiro, certamente não amamos a Deus. Assim, quando somos capazes de entregar para Deus a parte do nosso dízimo, estamos confiando nele, quebrando o poder do dinheiro nas nossas vidas, amém? Então que você nessa noite possa fazer com alegria e sabendo e entendendo o que isso significa biblicamente, amém? Glória a Deus. Pai, nessa noite toma, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, daqueles que estão ofertando. Toma a vida financeira nas tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vai repreendendo o devorador, o roubador, o migrador, o cortador, Senhor Deus. Tudo aquilo, meu Pai, que muitas das vezes se levanta para que a gente venha gastar o nosso dinheiro naquilo que não seja bom. Então, nessa noite, meu Pai, como ato de fé, Senhor Deus, venha ser repreendido. Abre portas de emprego, de contrato. Senhor Deus, em nome de Jesus, abre portas de aposentadoria. Vai cumprindo, Senhor Deus, o teu querer nas nossas vidas.
Irmãos, fica de pé para agradecer ao nosso Deus. Amanhã tem oração às 19 horas. Quinta-feira, mais um dia da campanha. O que queres que eu te faça? Quem vai estar pregando aqui é o Bispo Márcio. Ele é da convenção que a gente tem uma aliança. Você é convidado a estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez entregar a vida do teu povo. Senhor, que eles venham sair daqui nessa noite revestidos do teu poder, revestidos, Senhor, com as armaduras do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha levá-los em paz e segurança, que eles venham ter uma noite de sono reparador. Aquele que não dormia vai dormir em nome de Jesus. Aquele que tinha pesadelo vai deixar de ter pesadelo em nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite: a criança que não dormia vai dormir em nome de Jesus, Senhor. Que haja paz dentro dessa casa, Senhor. Tira toda opressão maligna de dentro da casa dessa mulher agora, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha habitar nessa família. Que o Senhor venha habitar dentro dessa casa. E quando eles chegarem lá, eles vejam que o Senhor é Deus. Eles vejam que o Senhor é fiel. Eles vejam que o Senhor faz, Senhor, e opera maravilha, Senhor. Leva-nos em segurança, guardados pelo Senhor. Aqueles que estão assistindo ali, Senhor, visita cada um nessa noite. Abençoa os teus filhos, Senhor. Que sobre eles o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz seja convosco em nome de Jesus. Agora nós vamos participar da ceia, né? Temos uma comitinha aí para nós nos alimentarmos, nos servirmos.